abolição dos escravos, criado por Bisnagas Kids. Aqui no Brasil, há muito tempo atrás, tinham muitas plantações, principalmente de café e de cana-de-açúcar. Essas plantações eram enormes e os donos delas precisavam de muitas pessoas para plantarem, colherem e depois moerem o café e a cana-de-açúcar. Os donos das fazendas eram conhecidos como senhores do engenho. E eles não queriam pagar pelo serviço que estas pessoas fariam na fazenda. Então, eles iam até o centro da cidade para comprar escravos. Os escravos eram pessoas que vinham lá da África. Mas você está enganado se pensa que os escravos queriam vir para o Brasil. Eles não queriam, não. Mas mesmo assim, os comerciantes de escravos traziam muitas pessoas da África em navios negreiros para o Brasil para vendê-las aqui como escravos. Lá na fazenda, os escravos eram obrigados a fazer todo o serviço sem receber nada em troca. Enquanto o senhor do engenho morava na casa grande com sua família, os escravos moravam todos na senzala. A casa grande era toda bonita, espaçosa e muito chique. Alguns escravos trabalhavam na casa grande, como empregados da família do senhor do engenho. A senzala era o oposto. Os escravos não tinham sequer uma cama decente para dormir. Por viver em condições muito ruins, muitos escravos queriam fugir das fazendas. Queriam ser livres. O capitão do mato era um homem contratado pelo senhor do engenho para capturar os escravos fugidos e levá-los de volta para a fazenda. Mas muitos escravos conseguiam escapar do capitão do mato e fugiam mesmo assim. Eles acabavam formando os quilombos, que eram comunidades formadas só por escravos fugidos. Muitas pessoas da sociedade não gostavam da forma como os senhores do engenho tratavam os escravos. E também não achavam certo uma pessoa trabalhar sem receber um salário pelo seu trabalho. Eles eram conhecidos como abolicionistas. Naquela época, o Brasil era uma monarquia. Quem governava o Brasil era a família real portuguesa. O imperador Dom Pedro II era quem tomava todas as decisões do que iria acontecer no Brasil. Mas, muitas vezes, o imperador precisava voltar para Portugal. E durante este período, quem comandava o Brasil era sua filha, a princesa Isabel. A princesa Isabel não gostava nada dessa história dos senhores do engenho terem escravos. Um senhor chamado Visconde do Rio Branco elaborou uma lei chamada Lei do Ventre Livre e apresentou para que a princesa assinasse. A lei dizia que o filho de toda mulher escrava que nascesse seria livre. A princesa prontamente assinou a lei e daquele dia em diante, todos os bebês de mulheres escravas não seriam escravos. Mas a mais importante lei contra a escravidão no Brasil foi a Lei Áurea. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel resolveu pôr fim de vez à escravidão no Brasil. Neste dia, ela assinou a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura. Esta lei dizia que nenhuma
pessoa a mais poderia ser escrava no Brasil. Obrigado, Princesa Isabel! O seu gesto e sua atenção com os escravos ficarão para sempre gravados na história do Brasil. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Quiz: Abolição dos Escravos, por Bisnagas Kids. Pergunta 1. Como eram chamados os donos das fazendas que tinham escravos? Pergunta 2. Como os escravos vindos da África chegavam ao Brasil? Pergunta 3. Onde morava o senhor do engenho e sua família? Pergunta 4. Onde os escravos moravam? Pergunta 5. Quem era o responsável por capturar os escravos que fugiam das fazendas? Pergunta 6. Qual é o nome da vila que os escravos que fugiam formavam? Pergunta 7. Como eram chamadas as pessoas que queriam pôr fim à escravidão? Pergunta 8. Quem assinou a lei que libertou os escravos? Pergunta 9. Qual é o nome da lei que libertou os escravos? Pergunta 10. Qual é o nome da vila que os escravos que fugiam formavam? Pergunta 11. Quem assinou a lei que libertou os escravos? Pergunta 12. Qual é o nome da vila que os escravos que fugiam formavam? Pergunta 13. Qual é o nome da lei que libertou os escravos?